todos, bem-vindos mais uma vez ao ambiente virtual do Jefa. Hoje teremos a enorme alegria de receber o Arlindo Ribeiro. Ele é do Grupo Espírita Redenção e vai nos falar sobre o tema A Carne é Fraca. Então, para darmos início à nossa palestra, ao nosso estudo, nós vamos fazer a prece. Vamos então fechar nossos olhos, elevar o nosso pensamento e nosso coração a Deus de infinito amor, Jesus, nosso mestre amigo, e a espiritualidade da Casa de Francisco. E vamos juntos agradecer a oportunidade do nosso corpo saudável, do alimento que chega até nós, do nosso teto, do próprio ensinamento do Espiritismo que tanto nos consola e nos acolhe em todos os momentos de nossas vidas. Vamos pedir também que o estudo da noite de hoje transcorra da melhor maneira possível e que todos que estão aqui ouvindo e também os demais familiares, amigos e todos os necessitados possam receber um bálsamo de luz, de amor e de conforto nesse momento. E assim fica conosco Jesus, nosso Mestre e companheiro de todas as horas. Que assim seja. Nós vamos abrir o nosso encontro lendo uma página do livro A Educação segundo o Espiritismo, da educadora, professora, doutora Dora Encontre, essa espírita kardeciana, kardecista no melhor sentido desta palavra, plena e educadora fundamentalmente para as nossas reflexões iniciais. Essa página consta deste livro. Na primeira parte, que trata da filosofia da educação, o item 1 é a natureza humana e o primeiro tema é um conceito de homem. Nós não vamos ler toda a página, mas parte dela para essa finalidade do nosso encontro. Porque a esse momento, a metade do texto diz assim: apesar da relatividade do nosso saber, sempre sujeito à lei do progresso, podemos fazer algumas afirmações que nos orientem na compreensão do ser do homem. E aí, o primeiro item: o homem é um ser animal. Pelo corpo, descende de espécies inferiores, sendo produto da lei da evolução. Lei que se manifesta em todos os domínios da natureza física e espiritual. Essa afirmativa não rebaixa o homem em sua dignidade, como certos setores religiosos até hoje supõem. Ao invés, elevam-se os irracionais a nossos predecessores, a criaturas irmãs, menos adiantadas na escala da vida. Neles se elabora o princípio de inteligência que um dia, pelo influxo da lei evolutiva e pelo sopro da inteligência suprema, atingirá o status da racionalidade. E aí tem uma nota interessante quando se fala dessa atingirá o status da racionalidade. A teoria da evolução proposta por Darwin e aperfeiçoada em nosso século pela observação parcial do processo evolutivo, a teoria da evolução proposta por Darwin e aperfeiçoada em nosso século peca pela observação parcial do processo evolutivo, porque ela o vê apenas do ponto de vista material, quando sabemos que existe uma intervenção do plano espiritual no progresso da natureza. A evolução
é orientada pelas inteligências que agem em nome do Criador. Além disso, não foi apenas o corpo físico que se alterou pelas mutações genéticas. As mutações originais devem ter ocorrido primeiro no corpo espiritual, porque este, o corpo espiritual, é a matriz da forma física. Esse tema, entretanto, ainda está muito longe de ser plenamente esclarecido. Não temos meios, por enquanto, de formular uma teoria completa sobre a interação da evolução nos dois planos físico e espiritual. Então, aí sim, depois dessa nota, nós retomamos o texto para o segundo item. O homem é um ser social. A dependência física em que nasce, a constituição natural da célula familiar, formada pela contingência da reprodução, a contínua necessidade de cooperação com o seu semelhante para sobreviver, a própria carência de afetividade que todo ser humano manifesta, são apenas alguns dos fatores que indicam sociabilidade inerente ao homem. Dela, ele jamais escapará, cabendo-lhe apenas aperfeiçoá-la rumo à fraternidade universal. O homem é um ser espiritual. As manifestações espíritas demonstram que a sua razão, seus sentimentos, suas lembranças, seu saber e suas qualidades morais, seu eu, enfim, residem no espírito, que pré-existe e sobrevive ao corpo, e cujo destino é a perfeição. Este espírito, e não só o corpo, se desenvolveu nos reinos inferiores da criação antes de atingir o plano da liberdade e da razão. E no plano nominal, vai progredindo ainda sempre, em sucessivas reencarnações, até alcançar a condição de espírito puro. No ser espiritual, manifesta-se a marca da divindade, pela lei moral incrustada em sua consciência e que ele vai desvendando e compreendendo à medida que evolui. Em todos os aspectos do homem, percebe-se a imanência de Deus em sua natureza. A lei da evolução, tanto no plano material quanto no plano moral, nos faz entrever que a vida tem um propósito, um sentido, uma finalidade. O aperfeiçoamento de todos os seres. Vejamo-la aplicada na origem material do corpo humano ou na lenta incubação do espírito, desde o átomo até o arcanjo, ou ainda na esteira da evolução moral, que converte o canibal em sábio e o criminoso em santo. Causa-nos sempre deslumbramento e reverência perceber o impulso evolutivo que percorre a criação. O autor dessa lei evolutiva é Deus. Ele está na origem de todas as coisas e também no fim, pois é o alvo da perfeição. Pois é o alvo de perfeição, beleza e bondade que nos atrai para cima. A sociedade humana é outra prova dessa presença de Deus no homem. A inclinação natural do ser humano para o próximo, a necessidade de viver em comunhão com outros de sua espécie, revela fraternidade dos espíritos, filhos todos de um mesmo Pai, cuja lei máxima é o amor. E afinal, pela natureza inteligente e criadora do homem, sua potencialidade infinita de saber amar e criar
fica evidente, porque a Bíblia nos diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. No Espírito mora a centelha divina que nos diz, que nos faz seus herdeiros cósmicos. Então, essa primeira ideia que nós procuramos trazer é para que nós nos fixemos nesse conceito de homem, para que nós possamos, então, caminhar em direção a essa proposição de Allan Kardec, constante aqui, dessa revista espírita de março de 1869, cujo título do artigo, desta tese, desta observação de estudo, é A Carne é Fraca, estudo fisiológico e moral, feito por Allan Kardec. E pelo interesse que ele parece-nos ao entendimento, que é de nosso vivo interesse, especialmente neste momento da nossa trajetória evolutiva. Inicia então Allan Kardec. Há inclinações viciosas que, evidentemente, são mais inerentes ao espírito, porque dizem mais com a moral do que com o físico. Outras mais parecem consequência do organismo, parecem. Por este motivo, a gente se julga menos responsável. Tais são as predisposições à cólera, à moleza, à sensualidade, etc. Então nós vemos aí Kardec nos alertando que existem inclinações viciosas que a gente, ao observar, sabe logo que ela é do espírito. Mas ele diz que outras mais parecem consequências do organismo e aponta essas tais, algumas delas, a cólera, a moleza, a sensualidade, que nos faz, de modo geral, dizer, isso é coisa do organismo, né? Isso é físico, é a mesma lógica da a carne é fraca. E aí nós vamos acompanhando esse raciocínio belíssimo de Allan Kardec, né? Segue ele para o segundo parágrafo. Está hoje perfeitamente reconhecido pelos filósofos espiritualistas que os órgãos cerebrais, correspondentes às diversas aptidões, devem o seu desenvolvimento à atividade do espírito, que esse desenvolvimento é, assim, um efeito e não uma causa. A causa é o espírito que provoca esse desenvolvimento. Então, veja, um homem não é músico porque tenha a bossa da música, mas tem a bossa da música porque seu espírito é músico. E ele nos reporta a Revista Espírita de julho de 1860 e a Revista de abril de 1862, respectivamente nas páginas 198 e 97. Mas nós não vamos fazer essa ida até lá, né? Segue Kardec. Se a atividade do espírito reage sobre o cérebro, deve reagir igualmente sobre as outras partes do organismo físico, né? Assim, o espírito é o artífice de seu próprio corpo, ou seja, ele é o operário especializado, ele é o artesão do seu próprio corpo. Por assim dizer, modela-o, a fim de apropriá-lo às suas necessidades e à manifestação de suas tendências. Então vamos atentando para essas palavras que são chaves, né? Quando nós vimos lá no primeiro momento Kardec dizer que tem outras mais inclinações que
parecem ser do físico, né? Parecem ser fisiológicos, como a cólera, a moleza, a sensualidade. E olha o que está dito aqui nesse momento. O espírito é o artífice de seu próprio corpo, modela-o a fim de apropriá-lo às suas necessidades e às manifestações de suas tendências. Aquelas lá em cima, cólera, moleza, sensualidade, gula, etc, etc, etc. Né? Assim sendo, a perfeição do corpo nas raças adiantadas seria o resultado do trabalho do espírito que aperfeiçoa o seu utensílio, o seu corpo, à medida que aumentam as suas faculdades. E aí nos reporta a Gênese segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que trata da Gênese espiritual. Então é preciso que nós vamos recorrendo lá para ampliar o nosso entendimento, para que nós possamos apanhar o conjunto deste raciocínio lindo de Allan Kardec, límpido. Por uma consequência natural deste princípio, as disposições morais do espírito devem modificar as qualidades do sangue, dar-lhe maior ou menor atividade, provocar uma secreção mais ou menos abundante de bile ou outros fluidos. É assim, por exemplo, que o glutão sente vir a saliva à vista de um prato apetitoso. Não é o alimento que pode superexcitar o órgão do paladar. Quem ativa as papilas gustativas não é o alimento que pode superexcitar o órgão do paladar, pois não há contato. É, pois, o espírito, cuja sensualidade é despertada, que age pelo pensamento sobre esse órgão, sobre este órgão, ao passo que sobre um outro espírito, a vista daquele prato nada produz. Por quê? Porque ele não traz a sensualidade voltada para esta glutonice, né? Dá-se o mesmo em todas as cobiças, todos os desejos provocados pela vista. A diversidade das emoções não se pode explicar, numa porção de casos, senão pela diversidade das qualidades do espírito. Tal é a razão pela qual uma pessoa sensível facilmente derrama lágrimas. Não é a abundância de lágrimas que dá a sensibilidade ao espírito, mas a sensibilidade do espírito que dá, ou melhor, que provoca a abundante secreção de lágrimas. Então veja que interessante, é um raciocínio limpo, racional, tranquilo, mas que a gente costuma inverter de forma cômoda, não é? Sob o império da sensibilidade, o organismo modelou-se sob esta disposição normal do espírito, como se modelou sob a do espírito glutão, ou seja, é o espírito que é sensível ou é o espírito que é glutão, então ele vai expressar essa sensibilidade ou essa glutonice através do seu organismo físico, através do vaso que ele esculpiu como artesão que é. Seguindo esta ordem de ideias, compreende-se que um espírito irascível, ou seja, dado à ira, deve levar ao temperamento bilioso, de onde se segue que um homem não é colérico porque seja bilioso, mas que é bilioso porque é colérico. Assim como todas as outras disposições instintivas, um espírito mole e indolente deixará o seu organismo num estado de atonia em relação com o seu caráter. Ao passo que, se for ativo
e enérgico, dará ao seu sangue, aos seus nervos, qualidades bem diferentes. A ação do espírito sobre o físico é de tal modo evidente que, por vezes, se vê em graves desordens orgânicas produzidas por efeito de violentas comoções morais. A expressão vulgar, a emoção lhe fez subir o sangue, não é assim despida de sentido quanto se podia crer. Ora, o que pode alterar o sangue, senão as disposições morais do espírito? Porque o corpo não pensa, o corpo não tem o que fazer. Ele não pode praticar nenhuma ação. Ele é o objeto da ação, ele é o elemento através do qual a ação se realiza. Mas quem realiza é o espírito. Este efeito é sensível, sobretudo, e olha que lindo o raciocínio de Kardec, quantas coisas são elucidativas, são aclaradas ante o estudo da doutrina espírita, através dos escritos de Kardec. Este efeito é sensível, sobretudo, nas grandes dores, nas grandes alegrias, nos grandes pavores, cuja reação pode até causar a morte. Vêem-se pessoas que morrem do medo de morrer. Ora, que relação existe entre o corpo do indivíduo e o objeto que causa pavor? Objeto que muitas vezes não tem qualquer realidade. Diz-se que é o efeito da imaginação. Seja, diz Kardec, mas o que é a imaginação? Senão um atributo, um modo de sensibilidade do espírito. Parece difícil atribuir a imaginação aos músculos e aos nervos, pois então não se explicaria por que esses músculos e esses nervos nem sempre têm imaginação. Porque não a têm após a morte. Porque o que nos causa um pavor mortal, noutros excita a coragem. Seja qual for a sutileza que se use para explicar os fenômenos morais exclusivamente pelas propriedades da matéria, cai-se inevitavelmente no impasse, no fundo do qual se percebe com toda a evidência e como única solução possível o ser espiritual independente, para quem o organismo não é senão um meio de manifestação, como o piano é o instrumento das manifestações do pensamento do músico. Assim como o músico acorda o piano, pode-se dizer que o espírito acorda o seu corpo para pô-lo no diapasão de suas disposições morais, porque sou eu, espírito, quem as tenho. É realmente curioso ver o materialismo falar incessantemente das necessidades de erguer a dignidade do homem, quando se esforça para reduzi-lo a um pedaço de carne que apodrece e desaparece sem deixar qualquer vestígio, de reivindicar para si a liberdade como um direito natural, quando o transforma num mecanismo marchando como um boneco sem responsabilidade por seus atos. Olha esse raciocínio de Kardec em relação a essa proposição materialista nesse sentido. Segue ele. Com o ser espiritual independente, pré-existente e sobrevivente ao corpo, a responsabilidade é absoluta. Ora, para o maior número, o principal móvel da crença do niilismo é o pavor que causa essa responsabilidade fora da lei humana e à qual se crê escapar fechando os olhos. Então, o que ele está dizendo é que o que causa mais pavor ao niilista, na realidade, é
essa responsabilidade fora da lei humana. Porque pensar nessa responsabilidade fora da lei humana faz com que ele tente escapar dessa responsabilidade nessa ilusão do nada, né? Fechando os olhos. Até hoje, esta responsabilidade nada tinha de bem definido. Essa responsabilidade que ele fala anteriormente, a responsabilidade é absoluta. Não tinha nada de bem definido. Não era senão um medo vago, fundado, há que reconhecer, em crenças nem sempre admissíveis pela razão. O Espiritismo a demonstra como uma realidade patente, efetiva, sem restrição, como uma consequência natural da espiritualidade do ser. Isso é de uma gravidade, no sentido de importância para nós, muito grande. Eis porque certas pessoas temem o Espiritismo, que as perturbaria em sua quietude, erguendo à sua frente o temível tribunal do futuro. Mas não é um tribunal externo, é um tribunal da consciência, né? Provar que o homem é responsável por todos os seus atos é provar a sua liberdade de ação. E provar a sua liberdade de ação é revelar a sua dignidade, porque só há dignidade quando há liberdade de ação, né? A perspectiva da responsabilidade fora da lei humana é o mais poderoso elemento moralizador. É o objetivo ao qual conduz o Espiritismo pela força das coisas. E essa é a expressão mais constante em Kardec. Pela força das coisas, ou seja, pela lei da natureza, pela lei de Deus. Porque é algo que está estabelecido na lei, a lei da responsabilidade. Porque ajo e sempre que eu ajo há uma reação necessariamente, né? Conforme as observações fisiológicas que precedem, pode, pois, admitir-se que o temperamento é, pelo menos em parte, determinado pela natureza do espírito, que é a causa e não o efeito. Dizemos em parte, porque há casos em que o físico evidentemente influi sobre o moral. É quando um estado mórbido ou anormal é determinado por uma causa externa, acidental, independente do espírito, como a temperatura, o clima, os vícios hereditários de constituição, um mal-estar passageiro, etc. O moral do espírito pode, então, ser afetado em suas manifestações pelo estado patológico, sem que a sua natureza intrínseca seja modificada. Escusar-se de seus malefícios com a fraqueza da carne, olha que coisa importante. Kardec vai bem na ferida, né? Ele vai lá na veia, no fundo para tocar efetivamente naquilo que nos importa. Vamos lá, repetindo. A carne... cadê? Aqui, vamos voltar. Escusar-se de seus malefícios com a fraqueza da carne, ou seja, a carne é fraca, não é senão uma fuga da responsabilidade. A carne não é fraca, senão porque o espírito é fraco, o que derruba a questão e deixa ao espírito a responsabilidade de todos os seus atos. Que é como nós vimos lá no início que ele nos aponta. Quem deseja, quem anseia, quem tem a glutonice, quem tem a sensibilidade que leva às lágrimas, é o espírito, não é o corpo. A carne, que nem tem pensamento nem vontade, jamais prevalece sobre o espírito, que é o ser pensante e voluntarioso. É o espírito que dá à carne as qualidades correspondentes aos instintos. Como um artista imprime à sua obra material o cunho de seu gênio.
Liberto dos instintos da bestialidade, o espírito modela um corpo que não é mais um tirano para as suas aspirações à espiritualidade de seu ser. É então que o homem come para viver, porque viver é uma necessidade, mas não vive para comer. A responsabilidade moral dos atos da vida fica, pois, inteira, mas diz a razão que as consequências desta responsabilidade devem estar na razão do desenvolvimento intelectual do espírito. Quanto mais esclarecido, menos excusável, porque com a inteligência e o senso moral nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. O selvagem, ainda vizinho da animalidade, que cede ao instinto do animal, comendo o seu semelhante, é sem contrapartida menos culpável que o homem civilizado que comete uma simples injustiça. Então, tudo vai nos atribuindo responsabilidade, mas essa responsabilidade atribuída, ela vai tendo um grau de elevação. Os grupos mais atrasados, moral e intelectualmente, são menos excusados, são mais desculpáveis. E nós, a cada vez que avançamos, somos menos excusáveis ou menos desculpáveis pelos crimes que cometamos. Então, veja, o outro, ao comer um irmão, na sua fase mais primária do desenvolvimento, é mais desculpável do que nós, a esse ponto, a essa altura da evolução, de nosso avanço, quando cometemos uma simples injustiça. Esta lei ainda encontra uma aplicação na medicina e dá razão do seu insucesso em certos casos. Desde que o temperamento é um efeito e não uma causa, os meios tentados para modificá-lo podem ser paralisados pelas disposições morais do espírito, que opõe uma resistência inconsciente e neutraliza a ação terapêutica. Porque nós sempre esquecemos, né? Quando eu adoeço, quem adoece não é o corpo. O corpo reflete a doença que o espírito traz. A morbidez, que é o portador dela é o espírito que eu sou, e não o corpo que eu tenho. Né? O corpo que eu tenho expressa o estado mórbido. Modificá-lo, paralisados pelas disposições que opõem uma resistência inconsciente e neutraliza a ação terapêutica. É, pois, sobre a causa primeira que se deve agir. Se consegue mudar as disposições morais do espírito, o temperamento modificar-se-á por si mesmo, sob o império de uma vontade diferente, ou pelo menos a ação do tratamento médico será ajudada em vez de ser tolhida. Se possível, vai Kardec dizendo, dai coragem ao poltrão, ao covarde, e vereis cessarem os efeitos fisiológicos do medo. Dá-se o mesmo com outras disposições. E ele segue, porque Kardec é uma genialidade. Mas, perguntarão, pode o médico do corpo fazer-se médico da alma? Está em suas atribuições fazer-se moralizador de seus doentes? E responde Allan Kardec, sim, sem dúvida, em certos limites. É mesmo um dever que um bom médico jamais negligencia, desde o instante que vê no estado de alma um obstáculo ao restabelecimento da saúde do corpo. Então isso a gente já vê que temos que pensar de novo a nossa medicina, né? Os médicos talvez tenham que repensar todas as questões e posturas, né? O essencial é aplicar o remédio moral, contato, prudência e a propósito, conforme as circunstâncias. Deste ponto de vista, sua ação é forçosamente circunscrita,
porque além de não ter sobre seu doente senão uma ascendência moral, em certa idade é difícil uma transformação do caráter. É, pois, a educação, e sobretudo a primeira educação, que incumbem os cuidados dessa natureza. Quando a educação, desde o berço, for dirigida nesse sentido, quando se aplicarem a abafar em seus germes as imperfeições morais, como faz com as imperfeições físicas, o médico não mais encontrará no temperamento um obstáculo contra o qual a sua ciência muitas vezes é impotente. Como se vê, é todo um estudo, mas um estudo completamente estéril enquanto não se levar em conta a ação do elemento espiritual sobre o organismo. Participação incessantemente ativa do elemento espiritual nos fenômenos da vida. Tal é a chave da maior parte dos problemas contra os quais se choca a ciência. Quando esta fizer entrar em linha de conta a ação desse princípio, verá abrir-se à sua frente horizontes completamente novos. É a demonstrar, ou melhor, é a demonstração desta verdade que traz o Espiritismo. Então, vejamos que coisa bela, que raciocínios, a que reflexões Kardec nos conduz, nos induz, trazendo-nos a carne fraca desta revista espírita de março de 1869, o ano de desencarne de Allan Kardec. Então, amigos, nós quisemos trazer essa lição porque ela nos parece extremamente interessante da revista espírita e iniciamos com a educação segundo o Espiritismo, a natureza humana, um conceito de homem da Dora Encontre, no livro A Educação. É este o livro, Educação segundo o Espiritismo, que possa valer aos corações de todos nós. Então, amigos e amigas, ao invés de terminarmos com uma prece, terminaremos com uma canção que vale para nós como uma prece. É uma canção de Luiz Antônio Mileco, que foi um espírita bastante querido e respeitado por todos nós. Cego de nascença, musicoterapeuta, foi membro da SPLEB, Sociedade Pro Livro Espírita em Braille, lá no Rio de Janeiro, na Tijuca. E a música, essa canção lindíssima do Mileco é O Deus que eu amo. O Deus que eu amo é meu Pai, não meu juiz. O Deus que eu amo me criou para ser feliz. O Deus que eu amo sabe bem dos velhos vícios, artimanhas, artifícios que para mim eu mesmo quis. O Deus que eu amo me incendeia o coração. O Deus que eu amo torna em luz minha paixão. O Deus que eu amo é minha paz, meu sonho aflito. Me conhece o mudo grito e segura minha mão. O Deus que eu amo é meu Pai, não meu juiz. O Deus que eu amo me criou para ser feliz. O Deus que eu amo sabe bem dos velhos vícios, artimanhas, artifícios que para mim eu mesmo quis. O Deus que eu amo me incendeia o coração. O Deus que eu amo torna em luz minha paixão. O Deus que eu amo é minha paz, meu sonho aflito. Me conhece o mudo grito e segura minha mão.
forte e fraternal abraço a todos os amigos e amigas do Grupo Espírita Francisco de Assis de Niterói. Graças a Deus.